Olá, meus amigos. Professor Rafael Barros falando, tudo bom? Vamos a uma aulinha agora de movimento circular uniforme. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Está aqui, né? Então, movimentos circulares e uniformes. Como é que a gente vai caracterizar esse movimento, né? Esse movimento, o movimento circular uniforme, é aquele movimento em que a velocidade mantém o seu módulo constante, né? A velocidade tangencial ou a velocidade linear, como a gente vai chamar, ela mantém o seu módulo constante, tá? E descreve uma curva, né? Um movimento circular. Agora vamos caracterizar isso aí, né? Quais são as características desse movimento circular? Primeiro, eu preciso saber o raio da trajetória. Vocês vão perceber que a gente vai trabalhar muito com o raio da trajetória. Então, o raio da trajetória é aquela distância entre o centro da trajetória e o corpo. Tá? Esse é o raio da trajetória. Uma outra característica, o período do meu movimento. Tá? O período, ele é o tempo que demora para que o meu móvel descreva uma curva completa, né? Um ciclo completo. Tá? Então, período é o tempo de um ciclo completo. Eu vou precisar também da frequência. O que é frequência? A frequência, ela te dá o número de ciclos, né? O número de voltas por intervalo de tempo, por unidade de tempo. Essa é a tua frequência. Ó. Essa é a fórmula da frequência. A frequência, ela pode ser escrita como número de voltas dividido pelo tempo. Isso vai te dar frequências em várias unidades. Eu posso falar em rotações por minuto? Eu posso, né? Eu estou falando em número de ciclos a cada minuto. Né? Eu estou falando em número de ciclos por unidade de tempo. Então, toda vez que aparecer ciclos ou voltas, né? Ou rotações por unidade de tempo, seja minutos, segundos, não importa. Isso é frequência. Então, olha, a minha frequência no sistema internacional, ela é dada em hertz. Em hertz. Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo, né? Que a gente vai chamar de RPS. Ou ciclos por segundo, CPS, também pode. Aqui é só uma observação, né? Às vezes a frequência é usada de maneira equivocada para descrever velocidade, né? Mas frequência é uma coisa, velocidade é outra. Tudo bem? Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar num móvel descrevendo uma volta completa. Uma volta completa. Se eu usar a fórmula de frequência, eu tenho que n sobre ΔT é frequência. Como eu estou pensando em uma volta completa, esse n vira 1. E é claro que para uma volta completa, o tempo ganha um nome especial. Né? A gente passa a chamar esse tempo de período, que é o tempo de uma volta completa. Então, a gente diz que a frequência é o inverso do período. Ou seja, quando o período aumenta, a frequência diminui. Quando o período diminui, a frequência aumenta. Eles são inversamente proporcionais. Aqui, a nossa velocidade linear, ou como a gente vai chamar às vezes, de velocidade tangencial. Tá? Essa velocidade linear, ela vai ser a mesma, né? Tem a mesma cara daquela velocidade que a gente usava lá na velocidade média. ΔS sobre ΔT. Tá? Então, olha,
Se a gente considerar uma volta completa, eu posso substituir esse meu ΔS por 2 vezes π vezes r, né? Por que 2πr? Porque uma volta completa corresponde ao comprimento da circunferência. E o intervalo de tempo a gente vai chamar de período. Então, eu posso escrever essa minha velocidade linear como sendo 2πr sobre período. Tá? Então, aqui, ó, o que eu acabei de falar. Essa velocidade ela pode ser escrita como 2πr sobre período. Bom, essa velocidade ela é representada dessa maneira aqui, tá vendo? Olha, eu tenho a curva e o móvel fazendo a curva. A velocidade linear ou velocidade tangencial, ela está sempre tangente à minha curva. Ela é representada por um vetor tangente à curva. E como eu estou trabalhando com movimento circular uniforme, esse meu vetor velocidade, ele mantém o seu módulo sempre constante. Tá? Então, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual ao módulo de V3, e por aí vai. E aqui, a nossa velocidade angular média. Ora, muitas vezes, é importante a gente descrever o movimento do corpo usando o ângulo central do meu deslocamento. Às vezes eu quero descrever o movimento de um corpo que está fazendo uma curva, mas eu não quero usar as dimensões lineares. Eu quero usar a dimensão angular. Eu quero usar ângulos. Né? Assim como a gente tinha velocidade média, ΔS sobre ΔT, né? Aqui a gente vai ter a velocidade angular média. É o que vai te dar a relação entre a variação de ângulo e a variação de tempo. Tá aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Se eu quisesse descrever a velocidade média, eu usaria o ΔS, que é o comprimento do arco. Mas, às vezes, é mais conveniente você usar o ângulo, a variação de ângulo. Né? Esse ângulo central que aparece aqui. Então, eu posso escrever minha velocidade angular média usando Δθ sobre ΔT. Então, tá aí, ó. A minha velocidade angular média é a razão que eu tenho entre variação de ângulo e variação de tempo. Lembra que, no sistema internacional, essa variação de ângulo é dada em radianos. E o intervalo de tempo é dado em segundos. Então, esse ômega, né, que é a velocidade angular média, ele é escrito como Δθ sobre ΔT, e a unidade dele é radianos por segundo. Tá ok? Tá aí, ó. Então, aqui, ó, né, se você pensar numa volta completa, eu tenho que essa variação de ângulo aqui vira 2π. E o ΔT vira um período. Tá? Então, você pode, ao invés de escrever Δθ sobre ΔT, você pode escrever 2π sobre período, considerando uma volta completa. Ou, se você quiser dar uma outra cara para essa fórmula, você pode também pensar que a frequência é o inverso do período. E aí o teu ômega vira 2π vezes frequência. Tá? É uma outra cara que você pode dar à sua velocidade angular. Né? Então aqui eu vou mostrar para vocês a função horária do movimento angular. Né? Ele vai funcionar da mesma maneira que a gente tinha lá no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme. Você vai perceber que a cara é muito parecida. Né? Então aqui, ó,
eu vou escrever que Δθ é ômega vezes ΔT, né? Lembra que ômega é Δθ sobre ΔT, então eu passei o ΔT para o outro lado. E Δθ, ele pode ser escrito como θ final menos θ inicial. Ângulo final menos ângulo inicial. Com isso, o meu ângulo final, né? A minha posição angular final, ela é θ0, que é o ângulo inicial, mais ômega t. Tá? Essa é a equação do movimento circular uniforme. Tá? A variação, o ângulo em função do tempo. Repara que ela lembra muito aquela fórmula do S é igual a S0 mais VT. Né? Ela tem um link entre elas aí. E agora, para finalizar, qual é a relação que eu tenho entre a velocidade linear e a velocidade angular? Então, ó, velocidade linear, 2π sobre t, que multiplica R. Lembra que a gente escreveu que velocidade linear era ΔS sobre ΔT? Aí a gente pensou numa volta completa, 2πr sobre período. E agora eu vou isolar esse 2π sobre período, tá vendo? Eu vou separar do R. Tá aqui, ó. Eu só vou dar uma cara nova para minha fórmula, na verdade. Então fica 2π sobre período que multiplica o raio da curva. Só que a gente viu que 2π sobre período era a velocidade angular. Então eu posso escrever a minha velocidade angular como 2π sobre período e jogar aqui dentro. Ó. Então a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular é essa aqui. Ó. V é igual a ômega R. Então você consegue, através dessa fórmula, trabalhar as duas velocidades. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de movimento circular uniforme. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.